Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto e veremos o capítulo 4 sobre poema visual, página 69. Então peguem o livro de vocês e abram na página 69, certo? Bom, neste capítulo nós veremos sobre o poema visual. E vocês devem estar se perguntando, mas professora, nós já estudamos poema visual e concretismo na aula de língua portuguesa. Sim, nós estudamos, mas observem que o livro de vocês, ele trabalha simultaneamente os gêneros, certo? Nós vamos observar os gêneros em língua portuguesa, mas de uma forma o quê? Mais sistemática, certo? E breve. No livro de produção de texto, nós veremos esses mesmos gêneros, mas de uma forma aprofundada, conhecendo a origem, os artistas que foram divulgadores deste gênero aqui no Brasil. Vamos conhecer artistas que são destaques com relação a estes gêneros, certo? Então, nós veremos poema visual mais uma vez, só que de uma forma diferente da qual nós vimos em língua portuguesa, que foi de uma forma muito sintética, breve, certo? Ou seja, resumida. E para começarmos a falar sobre o poema visual, é necessário que se fale sobre o concretismo, certo? E como nós sabemos, o concretismo ele é um movimento literário que se deu na década de 50, certo? E pela primeira vez, a partir dele, aparecerá este tipo de poema, que se chama poema visual, certo? Então vamos ler o que o livro nos traz sobre o concretismo no Brasil, certo? Então vamos lá. Concretismo no Brasil. O concretismo consagrou-se no Brasil em 1956, com a primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, e teve como principal inspiração o poeta francês Mallarmé. Em 1952, Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari haviam publicado uma antologia com poemas pré-concretos, chamada Noi Grandes I. Esses poetas ficariam conhecidos como a tríade concretista graças à sua grande participação nesse movimento. Então, o que nós observamos? Que o concretismo no Brasil, ele se deu o quê? Em 1952, mas ele só se firmou, se consagrou em 1956, certo? Bom, e nós temos três artistas que foram os propulsores deste movimento no Brasil, que foram quais? Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. E aqui eu trouxe a vocês um poema do Augusto de Campos, certo? E aqui está, nós vemos a palavra que está escrita o que? Lixo, certo? Estamos vendo que está escrito o que? Lixo. Mas se vocês observarem, esta palavra ela é composta por muitas palavras, certo? E qual é essa palavra? Luxo. Então nós conseguimos ler luxo formando lixo, certo? E observem que o poema visual, ele sempre o que? Trabalha com um elemento visual e texto, certo? Texto verbal. O que significa? Palavras, certo? Então eu vejo que palavras formando o que? Lixo, certo? Uma imagem. Palavras que formam uma imagem. Palavras que formam outra palavra, certo? Bom, e o que vamos analisar então este poema? O que eu consigo inferir, o que eu consigo entender deste poema? Se eu tenho escrito lixo e quando eu vou analisar de perto vejo luxo, eu posso pensar o quê? Posso pensar que de alguma forma o luxo ou o consumo ele pode gerar muito lixo. Como vocês sabem, quanto mais a gente consome, mais lixo se
tem no mundo, certo? Quanto mais eu compro um produto e eu tenho um que ainda me serve, eu vou descartá-lo. Então, isso é o que? Um lixo. Imaginem todas as pessoas fazendo isso, consumindo e descartando, consumindo e descartando. Então, nós temos N possibilidades de se pensar numa análise deste poema, certo? Bom, então nós vamos passar agora para o segundo parágrafo, certo? Em que ele fala sobre o poema no concretismo. Então vamos lá. O poema no concretismo é geralmente visual e verbal, ou seja, eu tenho uma imagem criada a partir de palavras, podendo ocupar todo o espaço da página, abolir os versos e a pontuação. Esse movimento não se restringiu apenas à literatura. A pintura, a escultura, o cinema e as artes em geral também aderiram ao concretismo, o que ficou conhecido por sua criatividade e ousadia. Bom, então isso quer dizer o quê? Que o concretismo ele não se implementou somente na literatura, mas em outras áreas do conhecimento também, certo? E nós vamos observar o quê? Que o poema visual ele é caracterizado pela utilização de recursos visuais e gráficos somados a palavras, como nós já sabemos e já conversamos, certo? Mas o que, sobretudo, é importante no poema visual é que ele rompe com a concepção tradicional de poema. E qual é a concepção tradicional de poema? De que o poema ele é dividido em estrofes, certo? Em que eu possuo estrofes e essas estrofes são que um conjunto de versos, certo? E que o poema ele vai ter que rimar, ele tem figura de linguagem, certo? Então isso é uma concepção tradicional de poema, certo? Então, nós temos a ideia de que poema é somente fazer os versos, identificar estrofes, certo? Mas poema também pode ser o quê? Visual. E como o nome sugere, visual, que vai trabalhar com a visão, certo? Não só com a interpretação e com a emoção, mas também com o visual, sobretudo visual. Você olha e você interpreta, mescla o verbal e o não verbal, certo? Bom, vejamos então as características do poema visual. E como nós já conversamos, certo? Eu sei que o poema visual ele não possui o que? Versos, certo? O poema visual ele não possui versos. Eu tenho que uma associação entre o texto verbal e a imagem, certo? No poema visual, o artista ele vai usar a imagem e o texto para chegar ao quê? A um efeito de sentido, certo? Para que você entenda, para que você consiga extrair e sentir aquilo que ele pretende com aquela imagem que está sendo formada, certo? Então, observemos aqui o poema, um poema que eu trouxe a vocês, é um poema visual. Percebam que o poema visual ele é de fácil identificação. Eu sei que é um poema visual por quê? Porque eu tenho palavras que estão dispostas de uma forma diferente. Eu não tenho versos nem estrofes, eu tenho palavras que estão sendo usadas de uma maneira diferente da habitual e elas formam o quê? Elas formam uma imagem. Observem aqui, tristes guerras, tristes armas. Essas duas palavras, tristes guerras e tristes armas, elas formam o quê? O olho, eu consigo identificar o quê? A sobrancelha, certo? De uma pessoa, um rosto. Consigo ver o quê? Os olhos fechados, e aqui possuem palavras que estão pequeninas, certo? E elas me dão a ideia o quê? De lágrimas. Elas estão dispostas, de forma que eu entendo que elas representam o quê? Lágrimas. Aqui
tristes, tristes, eu identifico como que o nariz, certo? E tristes, ombros, eu identifico como que a boca, certo? E a partir da soma do sentido da palavra e daquilo que está sendo, da imagem que é formada, eu consigo interpretar. Se as palavras elas formam um rosto e eu vejo nesse rosto que lágrimas, eu logo assimilo o quê? Que se trata de uma temática, está me passando algo que é triste, certo? Então, o que essas palavras significam? Tristes guerras, tristes armas, tristes homens, certo? Está em espanhol, homens. Eu entendo o quê? Que as guerras, certo? Elas geram nas pessoas o quê? Sensações ruins, certo? Elas são ruins, por quê? Porque causa sofrimento, elas causam sofrimento, dor, certo? Muitas perdas. Então, eu consegui fazer uma interpretação, certo? A partir o quê? Das palavras, do significado dessas palavras e da imagem que essas palavras elas formam, certo? Então, o poema visual, ele é isto e de fácil identificação. Então, vamos relembrar, certo? O poema visual, ele é caracterizado por não possuir versos, certo? Ter uma forma livre, como livre. As palavras são dispostas da maneira como o artista achar melhor, certo? O quê? Mas que forme o quê? Uma imagem. Eu tenho que uma associação de texto verbal, que significa de palavras, com uma imagem. No poema visual, eu sempre terei o texto disposto de forma que vá me mostrar, vá formar uma imagem, seja lá o que for, qual seja essa imagem, certo? E eu consigo perfeitamente interpretar o que o poema está dizendo, o que o autor quer mostrar, consigo sentir sensações, certo? Da mesma forma como sentiria lendo um poema tradicional, com versos, estrofes, figuras de linguagem, certo? Mas aqui no poema visual, ele vem com a proposta do concretismo, de romper com essa proposta de tradicionalidade do poema, certo? Eles acreditam que a literatura ela é independente, certo? E de forma que não precisa se prender, que não é necessário se prender a uma forma somente para passar uma ideia, passar uma informação, certo? Para que seja transmitida aquele sentimento e aquilo que o autor escreve, certo? Então, o poema visual ele vem com essa proposta. Falou em poema visual, lembrou o quê? De romper com o padrão, romper com a concepção tradicional de poema. Por quê? Porque o poema visual ele é desta forma, as palavras são dispostas de forma o que? Interativa, diferente, certo? Então vamos só para dar ênfase nisso, vamos observar o poema da página 70. E observação, o livro ele vai trabalhar com os poemas do Léo Cunha, que é um artista, certo? Que adere ao poema visual. Então vamos observar. Na página 70, eu tenho o seguinte poema. Eu tenho pêndulo no relógio de parede, os segundos brincam de gangorra. Observem que essas palavras elas estão dispostas de uma forma diferente, certo? E elas me lembram o quê? Um pêndulo, certo? Um pêndulo de um relógio e me dá a ideia o quê? De vai e vem do pêndulo, certo?
E eu consigo o que eu consigo mais imaginar? O tic-tac do relógio. Lembrando que é o relógio de pêndulo, aquele que nós sempre vemos em desenho animado, certo? Que tem um relógio, o passarinho que sai quando bate a hora e tem o pêndulo embaixo fazendo tic-tac. Então eu consigo, o poema visual ele consegue aguçar o que? Os meus sentidos. Eu consigo imaginar o que? O relógio, o pêndulo do relógio, consigo ouvir, certo? Consigo imaginar o barulho do pêndulo, certo? Do relógio. Somado o quê? Como eu consigo chegar a essa conclusão e também essas sensações? Pelo que as palavras elas significam, o contexto daquilo que está sendo posto. Pêndulo no relógio, de parede os segundos, brincam de gangorra. Como? Vai e vem, gangorra. Ou seja, vai e volta, vai e volta. Então eu consigo perfeitamente interpretar o poema visual assim como o poema tradicional, certo? Mas o poema visual, diferente do tradicional, ele vai o quê? Interagir com imagens, certo? Vejamos também o exemplo da página 76. Canção para ninar gato com insônia. Observem que eu tenho a imagem de um gato, certo? Eu consigo perfeitamente ver a imagem, o desenho de um gato, certo? E quais são essas palavras que estão formando este gato? Se vocês forem ler, são rum. E o que é esse rum? É uma onomatopeia. E o que é onomatopeia? É representação de sons. Então, e esse rum, essa onomatopeia? É o som de quem? De quê? É o som que o gato faz quando ele está calmo, certo? Quando ele está recebendo carinho. Então, observem como o artista, ele mescla, certo? Ele mesclou o quê? Uma onomatopeia com a imagem de um gato. E essa onomatopeia, especificamente, ela remete o quê? A gato. Percebam que o ronronar do gato. Percebam que o texto, ele reforça a imagem que é montada, que é visualizada. Assim como o zoom de sono, de aquela pessoa que está o quê? Dormindo. Também é uma onomatopeia que representa, certo? Agora vejamos, além disso, nós também vamos observar que tanto no poema visual quanto no poema tradicional, nós podemos utilizar as palavras de uma forma diferente da que habitualmente elas significam, certo? É diferente do que seria a figura de linguagem, certo? Aqui, quando eu digo que as palavras elas vão possuir um significado diferente, é porque elas vão ser utilizadas em expressões para complementar uma outra palavra e dar uma nova ideia, certo? Um novo sentido. Quando eu digo que uma palavra ela é utilizada, ela está sendo posta no sentido denotativo, eu estou dizendo que ela está sendo utilizada no sentido literal ou o que? Dicionarizado. O que isso significa? Que eu estou usando aquela palavra no sentido que ela de fato significa. Por exemplo, os dentes do cão são brancos como a neve. Eu estou falando o que? Do dente do cão, certo? Estou falando do dente do cão. Mas se eu utilizo essa mesma palavra num sentido subjetivo, ou seja, de outra forma, possibilitando outros sentidos, em outro contexto, eu estou usando o quê? A palavra no sentido conotativo. Vejamos o exemplo. Mamãe me pediu para comprar um dente de alho. Quando eu digo isso, você entende perfeitamente que eu não estou mais me referindo ao quê? Ao dente, mas eu estou me referindo a um alho, certo? Um alho. Da mesma forma como
eu poderia dizer, minha cabeça está doendo. Você entende que a parte do meu corpo, a cabeça, certo? Está o quê? Doendo. A cabeça exatamente com o significado dela, certo? Agora, se eu digo, mamãe me pediu para comprar uma cabeça de alho, você entende o quê? Que é o alho com vários, certo? Dentes, certo? Eu entendo que a pessoa está se referindo aqui ao alho, mais ou menos assim, certo? Nós chamamos assim de cabeça de alho, porque é uma expressão para significar, certo? Tudo isso. Mas, professora, não tem uma palavra que expresse? Não. É por isso que nós usamos expressões, certo? Que são expressões quando eu utilizo duas palavras, certo? Em que uma é posta no sentido diferente, certo? Então, dessa forma eu uso as palavras tanto no sentido denotativo quanto no sentido conotativo. Quando eu digo minha cabeça está doendo, a palavra cabeça ela está sendo usada no sentido denotativo, certo? Ou seja, literalmente aquilo que ela significa. Agora, se eu digo minha mãe pediu para eu comprar uma cabeça de alho, eu não estou falando de uma cabeça que é feita de alho, mas eu estou falando do próprio alho, certo? Com vários alhos, certo? Outro exemplo, tem no livro de vocês, na página 78, o trecho da letra canção Chique Chique. Então vamos lá. Eu vi o cego dando nó cego na cobra. Vi cego preso na gaiola da visão. Aqui ele usa a mesma palavra, certo? Só que com sentidos diferentes. Eu terei cego no sentido denotativo e no sentido conotativo. Então vamos lá observar em que momento ele usa cego no sentido denotativo, ou seja, literalmente se referindo à deficiência visual. Quando ele diz eu vi o cego, ou seja, uma pessoa que não enxerga, que tem deficiência visual, dando nó cego. Aqui ele está usando a palavra cego no sentido conotativo. Por quê? Porque não é possível um nó, ter deficiência visual, certo? É uma expressão que está possibilitando um outro sentido. E qual é esse sentido? De um nó que é difícil de desatar. Quando eu digo ela é nó cego, por exemplo, estou dizendo que ela é o quê? Uma pessoa difícil de entender, certo? Assim como outros sentidos, como pé de cabra. Existe uma ferramenta chamada pé de cabra, certo? Se eu digo o pé da cabra está machucado, eu estou me referindo ao quê? A parte do corpo do animal cabra. Agora, se eu estou em casa construindo algo, certo? Mexendo em alguma coisa, terra, fazendo alguma coisa do tipo, e eu digo, eu preciso de um pé de cabra, eu não estou mais me referindo ao pé do animal cabra, eu estou me referindo ao que? À ferramenta, pé de cabra. Então, isso seria o quê? A palavra usada no sentido conotativo, quando eu digo eu preciso de um pé de cabra, me referindo a quê? A ferramenta pé de cabra, certo? E no sentido denotativo, quando eu digo que o pé da cabra está machucado, estou me referindo ao pé, parte do corpo da cabra, certo? E a partir do que nós estudamos sobre poema visual e sentido denotativo e conotativo, proponho a vocês que façam a atividade do livro da página 69 a 85. É isto e até a próxima aula.